E aí pessoal, tudo beleza? Hoje aqui um vídeo diferente. Hoje a gente vai tratar sobre a questão da corrupção da inteligência. E se eu não estiver completamente errado, a gente vai falar um pouco disso daí voltado para a questão jurídica. E para conversar sobre esse tema, a gente tem aqui o Evandro Pontes, o conhecido no Twitter, nos podcasts, como o Tio Careca. Olá, professor. Oi, Por Kim. favor, se Tudo apresente um bem? pouquinho. Tudo certo? Estamos aí. Vamos ver o que eu consigo ajudar vocês. Evandro Pontes. Já fiz muita coisa na vida, mas hoje eu sou só mais um aí tentando ajudar vocês, dentre as coisas que eu aprendi e quero repassar para todo mundo aí, os nossos ouvintes, para o pessoal que está conosco, tentando entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Professor, eu tinha conversado com o senhor antes da gente começar aqui o vídeo. Eu tinha primeiro falado assim para a gente falar sobre a corrupção do sistema jurídico. Mas o senhor falou que esse não é meio que o seu tema, que na verdade é a corrupção da inteligência. Porque meio que o senhor tinha dito que não daria para utilizar esse termo corrupção, sei lá, corrupção do sistema jurídico, que não encaixaria tão bem. Eu acho que a gente está tendo uma confusão aí com o emprego das palavras. Uma coisa é a corrupção, crime previsto no, no Código Penal, no artigo 313 e 299, são as duas formas de corrupção, tá? Sim, Que é um crime previsto, né? Em que você, como funcionário público, recebe um dinheiro para poder fazer ou deixar de fazer aquilo que é chamado ato de ofício, né? Deixa eu só pegar aqui o Código Penal, eu leio o artigo aqui para vocês entenderem o que é uma coisa e o que é que eu tô falando. A gente sim, está falando de coisas diferentes. sim. Deixa eu ver aqui, deixa eu puxar pelo... Ó. Vamos olhar primeiro. Não, desculpa, eu falei 229, 299 é falsidade ideológica e 313 é o peculato. Vamos pegar o artigo certinho aqui da corrupção. Eu já chego lá. 319, talvez. 319 é prevaricação, corrupção. Eu quero ler o artigo para vocês, bonitinho aqui, para que vocês possam entender o que eu estou falando. Aqui é o 333. 333 é a corrupção ativa, tá? Ó, Sim. é aquilo que, por exemplo, foi feito pelos funcionários da Odebrecht e etc. Uma coisa é a questão da corrupção, como a gente viu naquele problema envolvendo o Petrolão, o Mensalão e etc. Isso é uma coisa. Tá? Outra coisa diferente é isso que a gente vai falar aqui na entrevista de hoje. Ó, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, o cara é funcionário público, ele tem lá um poder qualquer, o cara emite certidões. Aí você está com alguma dificuldade na emissão de certidão e etc. Falta um documento, outro. Você fala, cara, é o seguinte, tem uma lista de 10 documentos aqui. Se eu te apresentar só o meu RG e, sei lá, te pagar 2 almoços no Fazano aqui, você faz vistas grossas para mim nessa documentação e emite essa certidão para mim do jeito que eu preciso, sem te apresentar toda a documentação, o funcionário público vai lá e ele aceita essa vantagem, que é indevida, e ele pratica o ato, que é um ato que só ele pode praticar. Portanto, a gente tem aí cometido o crime de corrupção ativa por parte daquele que corrompeu ativamente e na corrupção passiva por parte do funcionário público, de acordo com o artigo 317, solicitar ou receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente,
ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar vantagem de tal promessa. Então, a gente tem no 333 a oferta da vantagem e, do outro lado, a aceitação. Corrupção passiva pelo funcionário público, corrupção ativa por quem não é funcionário público, às vezes até por quem é, mas dentro de um contexto de ato de ofício. Como é que isso pode ocorrer no Poder Judiciário? É a famosa compra de sentença, compra de liminar, que a pessoa vai lá e fala, olha, estou numa situação aqui, assim, assado, cozido, eu preciso de uma decisão que seja favorável para mim aqui. Tem como o senhor aí, juiz, sem a gente averiguar provas, nada, sem olhar nada no processo aqui, me dá uma decisão favorável para que eu possa ter essa vantagem? E aí eu passo parte dos benefícios que eu vou obter com a sua decisão, eu passo, deposito na sua conta aí um dinheiro. Isso é a corrupção no sentido estrito, no sentido técnico. Tá? Quando que isso aconteceu? Isso aí aconteceu no caso do Lalau, do juiz Lalau, do juiz Rocha Matos. Ali você teve problemas de corrupção dentro do Poder Judiciário. O meu foco não é esse, nunca foi esse. Eu não estou falando desse tipo de coisa. Alguns anos atrás, um cara chamado Flávio Gordon, ele escreveu um livro chamado A Corrupção da Inteligência. E aí, o lance da corrupção da inteligência, ele usa o termo corrupção num sentido figurado. Quer dizer, ele não está usando a palavra corrupção num sentido técnico, dizendo assim, não, as pessoas que estão dentro de um determinado sistema estão aceitando dinheiro para fazer, sei lá, XYZ em vantagem. Não é disso que a gente está falando. Ele está usando corrupção num sentido não técnico, num sentido figurado, num sentido literário, digamos assim. Então, o que a gente está falando é de uma fraude intelectual ou, enfim, de uma forçação de barra intelectual para você poder, de certa forma, inserir um determinado sistema, colocar o sistema todo dentro de um guarda-chuva ideológico. Então, é isso que o Flávio Gordon está falando. Ele fala como, através de um determinado período, ao longo de algumas décadas, a gente está falando de 40, 50 anos, como as universidades se subverteram ao marxismo, tanto as universidades quanto a imprensa, como eles se corromperam intelectualmente para que eles pudessem, de certa forma, se tornar isso que são hoje. Então você abre a Folha de São Paulo, o Estadão e etc., é aquilo que a molecada na internet chama, é só lacração, né? Então, você vai nas universidades, é só bobagem. Você não tem mais produção de conhecimento, produção de ciência. É pura ideologia, isso é puro trabalho puro trabalho ideológico, né? Então, isso ocorreu porque, de certa forma, a universidade se fechou para ideias conservadoras e acabou, de certa forma, se tornando um nicho, um braço de ação política da esquerda. É isso que o Flávio Gordon fala. O que eu especificamente estou falando? Eu li o livro do Gordon e eu já vinha há muito tempo estudando o fenômeno do Poder Judiciário. Há mais de 20 anos eu estudo o fenômeno do Poder Judiciário. Sou ex-advogado, trabalhei muito tempo perante o Poder Judiciário, sei como é que funciona a coisa, e me despertou quando eu li o livro do Flávio Gordon, eu falei, cara, isso que ele está falando a respeito das universidades e das redações, né, e, enfim, isso de fato ocorre no Poder Judiciário. Então há uma corrupção intelectual, há uma corrupção das ideias, né? Então as ideias jurídicas que sempre estiveram presentes na história do direito brasileiro, elas foram subvertidas de um determinado ponto para frente, né, na nossa história. E eu identifico isso fins dos anos 80 e início dos anos 90, você começa com um processo profundo de modificação do nosso direito para chegar nessa situação em que a gente está hoje, né? Sim. Com o STF interferindo em tudo. Eu acabei de ver uma notícia aqui
no antagonista, se não me engano, eles fizeram um levantamento. O Gilmar Mendes, ele deu 620 habeas corpus durante o ano de 2019. Isso dá uma média de quase 2 habeas corpus por dia. Né? E assim, soltando gente da mais variada espécie, do mais variado calibre de periculosidade, enfim, compromisso com crime, compromisso com violação de valores e etc. Então, como é que a gente conseguiu chegar até esse ponto, né? Como é que a gente chegou numa situação em que o Poder Judiciário simplesmente manda no país, né? Hoje, eu falo isso já há muito tempo, foi dado um golpe de Estado, só um cego não percebe isso, quem manda no país é o Dias Toffoli hoje, ele dá a última palavra em tudo. A gente vive numa juristocracia no Brasil, né, qual seja, uma ditadura do judiciário, em que eles podem simplesmente selecionar as pessoas, e o Poder Judiciário faz isso, principalmente o STF, seleciona quem ele quer soltar, quem ele não quer soltar. Se isso não é ditadura, eu não sei o que é. Sim. Então, todo o trabalho que eu tenho de tentar esclarecer isso é para que as pessoas compreendam a origem do problema, para que elas compreendam por que a gente chegou até esse ponto, né? Como é que isso foi acontecer? As pessoas não têm consciência, né? O pessoal abre o olho e fala, mas como assim? O cara tá soltando aí, o que é isso? Vamos pra rua, vamos protestar e etc. Sem saber por quê. Então acho que parte do meu papel, da minha tarefa, é esclarecer as pessoas de por que a gente chegou nesse ponto, e isso não tem sido feito por ninguém no Brasil. Então, a minha maratona tem sido nesse sentido. Tem um vídeo meu do Instituto Borborema, que está no YouTube, que é uma aula curta. Aula curta que eu digo de 2 horas e pouco. O professor Olavo até retuitou, recomendou essa aula. Recomendo que vocês deem um pulinho no Instituto Borborema, no canal do YouTube do Instituto Borborema. Lá tem uma aula mais completa sobre esse percurso histórico, né, da corrupção da inteligência jurídica no Brasil. Sim. E aí tem um curso completo de 6 aulas, cada aula de 2 horas, aí eu desço no detalhe mesmo para poder explicar qual é o problema que existe com isso. Esse curso, ele antecipa um livro que eu devo soltar em breve, assim, eu estou com muita demanda, muita coisa, e esse livro vem se atrasando de tempos em tempos. Mas é a minha obra derradeira, é o meu canto da sereia no mundo jurídico. Eu quero botar uma pedra nos meus assuntos com o mundo jurídico por intermédio desse livro. Né? Quero soltar esse livro, nunca mais nesse assunto. Né? Professor, pegando um gancho no que o senhor já acabou de falar, eu sempre até compartilho aqui o Instituto Borborema para todo mundo, até a palestra do Flávio Gordon, que ele fala sobre alguns aspectos sobre a questão da corrupção da inteligência lá no Instituto Borborema, até recomendei aqui alguns vídeos atrás. Mas falando sobre a questão do sistema jurídico, eu não entendo de direito, mas o que eu entendo é o seguinte: hoje em dia está muito ruim. Hoje em dia eu acho que qualquer brasileiro que vê o sistema jurídico fala assim que, velho, não dá. O que é que a gente deveria esperar? O que seria um bom sistema jurídico? O que ocorre com o sistema jurídico hoje é um profundo inchaço, né? É o que todo mundo reclama. Todo mundo reclama do inchaço. Ele é um sistema inchado, ele é um sistema confuso, ele é um sistema fechado e, assim, idealmente, um sistema jurídico ele tem que ser enxuto, ele tem que ser um sistema simples, de uma linguagem simples, atingir o cidadão médio. E o objetivo principal do sistema jurídico é solucionar conflitos na sociedade, solucionar problemas, e aí, como uma segunda tarefa, evitar que alguns problemas ocorram. Portanto, ele tem um aspecto reparador e um aspecto também preventivo. Tá? O nosso sistema faz exatamente o inverso. Ele gera mais problema, ele deixa de prevenir a ocorrência de outros problemas, se tornando uma máquina
profunda de geração de problemas na sociedade. É uma máquina caríssima, é uma máquina ineficiente, ela é operada por 17 mil juízes, que são, na minha opinião, 17 mil palhaços ignorantes, com uma ou outra exceção. Tá? Eu tenho muitos amigos no judiciário, também no Ministério Público, nós temos 17 mil juízes no Brasil aproximadamente, 15 mil promotores, algo na casa de 10 ou 12 mil delegados. A gente tem uma máquina gigantesca, enorme, e eu consigo juntar numa sala com 400 ou 500 pessoas que trabalham nesse sistema de maneira séria, com afinco, com dignidade, sem palhaçada, sem enrolação. A maioria deles, desses 17 mil juízes, são pessoas despreparadas, são pessoas intelectualmente inferiores, são pessoas que se colocaram dentro de um sistema para poder passar num concurso público, adquiriram a sua vitaliciedade e vivem numa casta separada da sociedade, vivem numa bolha. E eles operam esse sistema gerando problemas dioturnamente para as pessoas. Assim, o Poder Judiciário é uma máquina geradora de problemas. E a gente paga para gerar esses problemas. Né? Então, qual é o primeiro aspecto que a gente tem? O primeiro aspecto é o inchaço. É uma máquina inchada. Então, nós temos um volume colossal de leis. É incontrolável a quantidade de leis que nós temos assim, promulgadas no Brasil. Não falo só da nossa Constituição, que é uma Constituição gigantesca, mal escrita, ineficiente. Então, quer dizer, todo produto jurídico que a gente tem, em termos legislativos, é um produto de baixíssima qualidade, numa quantidade incontrolável, é enorme. A quantidade de leis que a gente tem é muita coisa. Tá? Se a gente descer para a documentação que a gente chama infralegal, ou de matéria que fica abaixo das leis, e aí a gente está falando de portarias, instruções, ofícios, circulares, toda essa documentação que é produzida por agências, órgãos públicos, e que tem, de certa forma, a quantidade de documentos que a gente tem na esfera municipal, estadual e federal no Brasil é um negócio insano. Nenhum país do mundo tem essa quantidade de documentos, ordens e etc. O Brasil está absolutamente falido, está perdido. Então, esse é um lado da moeda. Tá? Essa documentação, para que serve? Serve para orientar as pessoas, como elas têm que agir na sociedade. Por isso que as pessoas estão perdidas. Elas não sabem como elas têm que agir. Né? Porque a quantidade de leis, comandos e etc. que saem diariamente, não só do Congresso Nacional, mas das 26 assembleias legislativas que a gente tem, e mais as 5 mil e poucas câmaras municipais, e mais os milhares de órgãos públicos que a gente tem espalhados pelo país inteiro, nas esferas municipal, estadual e federal, é uma coisa absolutamente insana. Era para ser uma quantidade X documentos ou de ordens, de leis, para orientar as pessoas de como elas devem agir no seu dia a dia. Né? E fora essa documentação, o que acontece? Quando você tem ali a lei como seu parâmetro de como você deve agir, nem tudo é capturado, né, pelo texto jurídico, pelo texto legal. E algumas coisas você acaba entrando em conflito e você precisa resolver esse problema no Poder Judiciário. Aí a gente está num segundo aspecto do problema. Né? O Poder Judiciário é também, pelo seu lado, extremamente inchado. A quantidade de decisões, sentenças, de liminares, de volume de processos que existe no Poder Judiciário é um negócio absolutamente insano, espantoso. É espantoso o volume de processos que existe no Brasil. O que mais que a gente tem? A gente tem um sistema recursal, porque assim, você tem essa quantidade de leis, uma quantidade enorme de decisões que são produzidas todo dia para interpretar essas leis.
Além disso, um volume gigantesco de processos, milhões e milhões e milhões de processos. E esses processos você pode ainda estendê-los até o Supremo Tribunal Federal em Brasília. Você pode iniciar um processo, a gente falou do Instituto Borborema, que fica em Campina Grande, na Paraíba. Eu posso começar uma discussão judicial no interior da Paraíba e fazer com que essa discussão chegue 15, 20 anos depois no Supremo Tribunal Federal. Porque eu tenho um sistema insano de recursos que faz com que eu possa estender essa discussão por anos e anos no Poder Judiciário. E isso vai se arrastando por anos e anos, isso vai atingindo todas as instâncias. Então, quer dizer, o nosso sistema judicial hoje, ele é um caos completo e absoluto. É uma máquina de geração de problemas infinita. Ela está completamente descontrolada. As pessoas que trabalham dentro do Poder Judiciário, assim como as pessoas que trabalham não dentro, mas perante o Poder Judiciário, aí falo de escritórios de advocacia, prestadores de serviço, etc. Essas pessoas vivem dentro de uma bolha em que elas já não conseguem mais enxergar o estado caótico em que elas vivem e se dedicam para a produção desse problema gravíssimo, né, para o nosso país. O nosso país ele está sequestrado pelo Poder Judiciário hoje. Então, mas nem sempre foi assim, ou não? Não, nem sempre foi assim. Não, nem sempre foi assim, tá? Vamos tentar fazer um percurso histórico, tá? Eu vou fazer um recorte aqui histórico escolar para ficar mais fácil. A gente costuma dividir o Brasil em 3 períodos, né, históricos. O nosso período de colônia, o período da monarquia e o período da república. O período da república, ele também tem um recorte, né? Você tem uma república que vai até Vargas e depois de Vargas para frente, porque o Vargas monta um modelo de Estado, que é o modelo de Estado que nós temos até hoje, chamado Estado Novo. Tá? Então, o modelo de Estado que é operado hoje no Brasil é o mesmo modelo de Estado imposto por Getúlio Vargas no período em que ele se tornou um ditador sanguinário no Brasil. Ele e Filinto Miller ali tem uma quantidade razoável. Isso nunca foi calculado, obviamente, por preguiça do meio acadêmico. O meio acadêmico nunca calculou o tamanho, né, do genocídio perpetrado por Getúlio Vargas. Algumas pessoas falam na casa de 3 mil vítimas, né, do regime de Vargas. Outras falam em 7 mil, outras falam em 10 mil. Mas isso nunca foi estudado, ninguém nunca foi atrás disso, né? De como o sistema do governo Vargas vitimou as pessoas. E a gente tem como grande vilão, né, da história do Brasil o regime militar que, enfim, se matou 400, foi muito. Né? Isso ainda levando na sua conta os justiciamentos da própria esquerda, né? Sim. Eles ainda colocam na conta do exército os justiciamentos da esquerda. Agora, se a gente for comparar esse período com o período de Vargas, quer dizer, para que ele pudesse implementar o Estado Novo, ele implementou um microgenocídio aqui no Brasil, inclusive com deportação de judeus para a Alemanha e etc. O caso mais famoso é o caso da Olga Benário, esposa do Prestes. Né? Então, o que eu estou contando para você aqui é que até esse período do Vargas você tem uma estrutura jurídica funcionando de certa forma. O Vargas ele cria o Estado Novo no Brasil, que é o Estado que a gente vive, que é o modelo de Estado que a gente vive até hoje. Tá? Esse modelo de Estado ele foi superficialmente reformado pelo Fernando Henrique Cardoso em 1994. Ele teve alguns reparos, alguns incrementos, mas ao longo do período entre 1930 e 1994, ele operou ipsis literis da mesma forma que o Getúlio Vargas montou, né? Apesar das constituições que deram uma maquiada, deram uma cara de democracia e etc., mas a estrutura do Estado como um todo é a mesma. Tá? Então, foi essa estrutura montada pelo Vargas que acabou desaguando ali no período em que o Fernando Henrique passa a fazer uma reforma nesse Estado, e dos anos Fernando Henrique para frente,
é que a gente tem o aprofundamento desse problema do inchaço do Poder Judiciário. Você começa com umas coisinhas do tipo o controle externo do Judiciário, né, que cria o CNJ. Eu lembro como era a discussão quando eu estava na faculdade. A discussão era outra. O CNJ, que foi o órgão criado para atender a uma demanda chamada controle externo, ele não tem nada a ver com a discussão de origem. Isso é corrupção da inteligência. Corrupção da inteligência por quê? Porque você está falando de uma coisa que na verdade você está pensando em outra. Você fala para o pessoal, olha, a gente quer criar um órgão de controle externo, mas internamente você está fazendo uma reserva mental de que na verdade você não quer controle externo nenhum, você quer controle interno mesmo. Você quer implementar um soviete dentro do Poder Judiciário. Né? E eles conseguiram fazer isso. Que mais que a gente teve? Né? Todas essas coisinhas que a gente fala, né? Acesso à justiça. Aí criou-se lá, tinha a discussão de que o pobre tinha que ter direito à justiça, acesso à justiça e etc. E eles foram facilitando esses mecanismos de acesso, criando tribunais de pequenas causas, criando mecanismos de acesso simples, rápido, multiplicando o número de processos para que as pessoas pudessem acessar o Supremo Tribunal Federal. Então isso foi incrementando esse projeto de caos judicial. Né? Esse projeto de caos judicial, ele faz parte de um plano progressista, de um plano marxista de tomada do poder. Né? De modo que, enfim, o PT não precisa mais, de certa forma, ganhar eleições para poder controlar o Estado. O PT instalou no Supremo Tribunal Federal o advogado do Zé Dirceu, que é o Dias Toffoli. O que mais que os caras precisam? Sim. Presidente da Suprema Corte Brasileira é ex-advogado do Zé Dirceu, foi advogado-geral da União durante o governo Lula, né? Um cara afiliado ao PT, todo mundo sabe das afiliações político-ideológicas dele. Enfim, mesma coisa em relação aos demais membros da Suprema Corte. A Suprema Corte ela foi completamente instalada. E na questão da corrupção da inteligência jurídica, ao longo dos anos, desde os anos 80, 90, criou-se toda uma estrutura de concurso público, e aí cursinhos de ingresso para concurso público. Você vai fazendo uma lavagem cerebral assim no aluno do curso de Direito, para que ele possa, de certa forma, entrar na cartilha progressista da lacração. Ele só vai passar no concurso se ele, de certa forma, seguir aquela cartilha. Ao seguir aquela cartilha, ao ingressar no Poder Judiciário, como juiz ou como funcionário de alto escalão do Poder Judiciário, ele vai aplicar aquelas coisas que ele ficou durante 5 anos ouvindo na faculdade de Direito, durante 2, 3, 5, 10, sei lá quanto tempo, nos cursinhos preparatórios. E ao reproduzir essas teses, você forma uma máquina gigantesca de militância, forma uma máquina enorme a serviço dessas teorias, que são teorias geradoras de caos. Né? Então, teorias jurídicas que incentivam o tal do poliamor, pedofilia, casamento homoafetivo, e aí casamento coletivo homoafetivo, aborto, todas essas pautas que são muito caras à esquerda e à escola de Frankfurt, elas começam a entrar de uma forma avassaladora no sistema jurídico, gerando um total desequilíbrio na sociedade, né? Gerando um caos, um desequilíbrio. Isso é imposto pelo Poder Judiciário. Então, é disso que a gente está falando, né? A corrupção da inteligência jurídica é disso. Então, você me perguntou como é que a coisa está. Simplesmente eles sufocam a sociedade com uma quantidade gigantesca de leis, milhões e milhões e milhões de leis que estão em vigor no Brasil, do qual nenhum advogado, ninguém que faz faculdade de Direito tem controle sobre o número exato de leis que existem no Brasil. O número de decisões que estão valendo, e aí depois, enfim, o número de processos que ingressam no Poder Judiciário e o efeito que isso gera na nossa sociedade, né? No cidadão comum, né? A gente estava comentando na tia do Zap, na nossa avó, na nossa tia, no nosso tio, no cidadão que trabalha na praça,
na, naquele modelo naquele modelo de atuação na sociedade, que é o cara que eu costumo dizer, né? É o cara que acorda cedo para comprar pão. Tava até comentando até só falando assim, político XYZ do partido PSOL, né? Eu até fiz uma brincadeira, eu falei assim, esse aí nunca na vida dele viu uma primeira fornada de padaria. Nunca acordou 5 da manhã para comprar pão. Nunca na vida. E eu tô falando exatamente do cidadão que há 40 anos vendo primeira fornada na padaria. Esse Sim. daí ele já está numa situação que ele não tem mais noção do que fizeram com a vida dele. Né? Eles destruíram a vida dessas pessoas. Eu não sei se o senhor concordaria comigo, professor, mas eu sinto que, olhando assim o Brasil hoje em dia, as leis brasileiras, para o cidadão de bem, ele tem medo das leis. Já o cara que quer andar fora da lei, ele tem um certo prazer, uma certa paixão pelas mesmas leis. Tem algum sentido isso? O que, assim, o que a gente precisa ficar atento, e aí esse é um dos meus papéis aqui, é que a gente pode pegar inúmeros exemplos na legislação. Eu pego inúmeros exemplos de várias áreas, de vários setores. Eu posso pegar leis desde do setor de mercado de capitais, que é a área que eu passei muitos anos advoguei muitos anos em mercado de capitais. Posso pegar leis de direito bancário, posso pegar leis na área do contencioso, do processo judicial, do direito tributário, do direito penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, direito do menor e etc. Isso aí são recortes menores de um problema que está bem acima disso, Kim. Sim. Porque as pessoas falam, olha essa lei que saiu aqui, que seja, do juiz de garantia, de não sei o que, isso aqui vai ajudar bandido e etc. Não é que essa lei vai ajudar bandido. Hoje em dia, não adianta a gente olhar de maneira assim, recortada e específica para recortes muito pequenos da realidade. Porque aí a gente fica nessa situação de não entender o que está acontecendo, entendeu? O que a gente precisa fazer é se destacar um pouco, subir, fazer uma transcendência, transcender intelectualmente, olhar o sistema um pouco mais de cima, um pouco mais de longe, né? Quando eu estava na faculdade de Direito, tinha um professor, de esquerda inclusive, em que ele fazia uma imagem que ficou marcada na minha cabeça. Ele falou assim, você nunca vai entender o que é um cavalo se você encostar o seu nariz no cavalo. Se você encostar o seu nariz no cavalo e olhar para um pedaço do cavalo, você vai ver um pedaço ali, uma manchazinha com alguns pelos. Você fala, mas isso aqui é pelo de quê? De cavalo, de cachorro, de zebra? O que é isso que está diante do meu nariz? Para que você possa enxergar o cavalo, você tem que dar uns 20 passos para trás e falar, isso é um cavalo. Essa é a situação que a gente está hoje. Sai uma leizinha, sai uma liminarzinha e a gente fica preso nesse dia a dia. As pessoas não estão enxergando o mal que esse sistema como um todo está gerando para o dia a dia delas. E não é por causa dessa leizinha, do juizinho de garantias, do coisinha, do detalhezinho. Você tem que dar uns 20, 30 passos para trás e olhar o sistema como um todo. Então, respondendo à pergunta que você me fez, tem leis que são favoráveis para o bandido e etc, tem leis que não são. Não é que a lei é favorável para o bandido, o sistema é favorável para o bandido. Os juízes atuam de forma favorável ao bandido, todos, coordenados, conscientemente ou não. Alguns são conscientes, outros não, outros nem sabem o que estão fazendo. Ele não consegue calcular a dimensão da merda que ele está fazendo ao soltar um determinado bandido por uma interpretação que ele faz da lei XYZ de acordo com sei lá o que, a decisão do Toffoli no processo tal. Quer dizer, ele está ali simplesmente apertando botões do sistema para continuar gerando esse caos, né? Meus colegas juízes, meus colegas promotores, vários deles, inúmeros deles, operam sem ter a consciência de si, né, Louis Lavelle? Consciência de si, do que é que você está fazendo. As pessoas não têm mais isso, perderam essa noção.
Justamente porque está ali no dia a dia, no detalhezinho. Então, o que é, né? A gente fala, saiu uma lei nova, essa lei é pró-bandido e é contra o cidadão. Posso, sei lá, fazer inúmeras leis tentando modificar o rumo disso. Eu vou melhorar um pouco? Eu vou melhorar um pouco, mas se eu não tiver a consciência de que o problema está no sistema como um todo, é o sistema que ajuda o bandido como um todo. É a estrutura, é essa combinação de milhões de leis, milhões de decisões, de concursos públicos intelectualmente direcionados para uma ideologia, toda uma jurisprudência que segue aquela doutrina. Doutrina são os livros, né, de interpretação de lei que são escritos pelas pessoas que estudam lei, etc. Então, todas essas pessoas elas estão atuando no mesmo sentido. A gente não está falando assim de 2, 3, 4 pessoas. Eu não estou apontando o dedo para o Toffoli, Gilmar Mendes, etc. São 17 mil juízes. A gente tem mais de, sei lá, 10, acho que são 10 mil faculdades de direito espalhadas pelo Brasil. A gente tem 1 milhão de advogados, 5 milhões de bacharéis de direito, quase 10 milhões de estudantes de direito operando esse sistema, gerando essa máquina de fraude intelectual diariamente. A gente não está lutando contra 1, 2 Toffoli, é disso que eu estou falando. É uma máquina gigantesca aqui. Se você for levantar o véu, você fala, todas essas pessoas estão envolvidas nesse problema intelectual. Quer um exemplo? Sim. Vou te dar um exemplo. Vai numa festa de aniversário, numa festa de Natal, tenta discutir qualquer questão com o seu primo advogado, com a sua cunhada advogada. É um inferno discutir com esses caras. É uma desgraça. É uma desgraça, porque eles sempre vão ficar ali do lado. Não, não é assim que funciona, porque o direito não é assim, porque não sei o quê. Tem o lado do réu, porque temos aqui o acesso à justiça, a ampla defesa, porque tem os direitos ao recurso, e tá. É um inferno. Não existe um no Brasil com formação jurídica que você consegue ter um diálogo em que o cara não consegue abrir mão dessas coisas que ele ficou lendo anos e anos na doutrina. Ainda caga a regra dentro da família, né? Sim. Enche o saco dos outros pensando, advogado é um bicho chato pra cacete. Tenta ter uma discussão com um advogado numa festa de aniversário, uma festa de Natal. É uma desgraça, é um inferno. Então são essas pessoas que estão operando, digamos assim, a classe média jurídica. E a classe média jurídica está gerando esse caos aí enorme, comandado inconscientemente ou conscientemente pelos 11 lá no Supremo Tribunal Federal. Existe um comando central. Essa lavagem cerebral ela é feita em efeito dominó. E o mundo jurídico hoje no Brasil ele é formado, sei lá, um espectro aí de umas 20 milhões de pessoas que trabalham para os 210 milhões de habitantes. 10% da população brasileira está envolvida nessa máquina toda aí. E ganha dinheiro para estar envolvido nessa máquina. Eles são remunerados para gerar esse caos, né? Advogados, promotores, juízes, professores universitários, gente que escreve livros, gente que dá aula em cursinho. Tem uma máquina de dinheiro girando em torno disso aí. Muito grande, muito lucrativo. E essas pessoas estão a serviço de uma ideologia marxista/fascista. Professor, seria correto, eu poderia destacar que o poder legislativo também tem um papel fundamental nesse sistema como um todo? Mas sem a menor sombra de dúvida. Ele é o outro elo dessa corrente, né? Porque o poder legislativo ele retira da sociedade anseios, transforma isso em políticas públicas, e aí essas políticas públicas são transformadas nessas diretrizes, né, que a gente costuma chamar de leis. São as leis ordinárias, as leis complementares e etc. Então, como é que funciona lá em Brasília? A gente vê, fica irritado e etc. O Bolsonaro vai e manda um
projeto de lei em determinado sentido. O pessoal vai lá e muda, e enxerta, né? Naquilo que a gente estava falando offline. Sim. Que você tem, sei lá, um partido como o PSOL, sei lá quantos deputados eles têm, 5, 8, 6, meia dúzia, sei lá quantos, que faz um estrago desgraçado na legislação brasileira. Porque eles aparelham completamente os gabinetes, com 20, 30 assessores, são pessoas muito bem relacionadas na sociedade, eles conseguem fazer um trabalho excepcional de articulação na sociedade, trazer demandas e etc. Eles estão presentes em todas as comissões, eles seguem à risca a regra do jogo político sob o ponto de vista regimental, eles dominam o processo legislativo, então eles conseguem, de certa forma, poluir bastante, interferir bastante nos processos de geração de documentos legislativos, que é o complemento, às vezes, que um juiz, ou um promotor, ou um funcionário ligado ao poder judiciário precisa para poder perpetuar esse sistema aí de domínio, de controle, né? Sim. Então, o Poder Legislativo tem um papel fundamental na geração dessas políticas públicas que são utilizadas para manter esse status quo, né? E hoje o que a gente tem? A gente tem um poder executivo, né, presidentes, governadores de estado, etc., completamente neutralizados, são estéreis, né? Aos ouvintes que são médicos ou do meio médico, eles têm impotência coeunde e impotência generande. Impotência coeunde é que o pau não sobe. A impotência generante é que não sai nada de dentro. Então, quer dizer, a impotência é total. O poder executivo no Brasil é um poder impotente. Nem com Viagra esses caras conseguem fazer as coisas funcionarem, né? É um poder hoje impotente. Quem é que manda? É o judiciário. Em segundo lugar, o legislativo, a gente vê, né? Enfim, Maia e o Alcolumbre, de certa forma, tem um domínio sobre os resultados muito maior do que é permitido ao Jair Bolsonaro tê-lo. E quem dá a última palavra, quem arbitra essa relação entre executivo e legislativo é o próprio Poder Judiciário, hoje na figura do Dias Toffoli, né? E a gente sabe que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal têm uma influência muito grande nos bastidores, como Gilmar Mendes, o Lewandowski, o Marco Aurélio Mello. São juízes com uma atuação muito forte nos bastidores. Então é isso, meu caro. É disso que a gente está falando. E professor, quais seriam assim os métodos, as ações, não sei, as pessoas envolvidas que a gente pudesse fazer alguma coisa para tentar começar a reverter esse quadro? Eu sempre fui um cara muito transparente e radical, tá? Sob esse ponto de vista. A gente precisa refundar o Poder Judiciário como um todo. Isso aí não se faz de maneira homeopática, nem de maneira paulatina, nem de maneira consensual, ou chegar, não, vamos sentar e conversar com eles para ver como é que a gente pode fazer, a gente vai pedir para eles ficarem mais bonzinhos, aceitar a nossa pauta, a gente faz um quid pro quo, troca aborto por casamento gay e tal. Não vai adiantar, isso aí não vai funcionar. Então, o corte ele tem que ser, na minha opinião, profundo, radical, tiro curto, rápido, instantâneo e plebiscitário. A gente tem que refundar o Poder Judiciário. A gente tem que recolocar o Poder Judiciário dentro da sua caixinha devida, de um poder que está para atender a população e resolver problemas pontuais da população. Esse é o papel do Poder Judiciário. Ele tem que resolver problemas pontuais e específicos que lhe são levados. E, de certa forma, orientar em relação a outros problemas para que eles não ocorram de maneira preventiva. Tá? A gente precisa recolocar o Poder Judiciário nessa sua tarefa de resolver e não de gerar problemas. Isso não há, na minha
visão, não há outro jeito de ocorrer que não seja por meio de uma reforma profunda do Poder Judiciário. Ele precisa ser refundado novamente. Tem setores da justiça que precisam ser fechados, a justiça do trabalho precisa ser fechada, as cortes superiores precisam todas ser fechadas, não pode sobrar nenhuma, a gente precisa refundar, precisa ter uma nova corte constitucional com um sistema de certiorário mais preciso, com juízes que sejam eleitos, com um mandato fixo de 10, 5, sei lá quanto tempo. Enfim, a gente precisa de um novo sistema judicial com uma estrutura prevista de uma limitação muito grande na atuação das pessoas que passarão a operar dentro desse poder, né? Limitações orçamentárias, limitações de salário, a readequação dos salários, né? A gente não pode estar num sistema em que você tem uma casta que ganha 40, 50 mil por mês, recebe bônus e etc. de 1 milhão e pouco por ano, né? Pessoal com propriedade no país, 3 meses de férias por ano, 2 meses de férias. Isso não dá mais. O sistema não comporta mais esse tipo de vida folgaz, né? Isso precisa acabar, de certa forma. Isso precisa encerrar, precisa acabar com isso. E eu acho que tem que ser refundado de forma geral. E a melhor maneira disso ser refundado é plebiscitariamente, para que não digam que isso é um golpe, que isso é uma agressão à democracia e etc. Portanto, o que a gente tem que fazer é solicitar para que essas pessoas se retirem, saiam. Vocês precisam sair. Vocês precisam sair das suas posições, voltar para suas casas. Game over para vocês. Acabou a brincadeira. Vocês já brincaram bastante. 20, 30, 40 anos. Foram bastante imprudentes. Bagunçaram gostosamente durante muito tempo. Agora vocês precisam todos ir para casa. Vocês precisam ir para casa. A gente precisa refundar o Poder Judiciário do zero. Uma nova estrutura, precisa ter uma limpeza em toda a estrutura jurídica do país, né? Fazer um levantamento de quantas leis estão em vigor, fazer um mutirão e limpar tudo que é coisa inútil, né? Fazer um revogaço de várias coisas para que o país tenha uma quantidade de leis sobre as quais a gente tem um certo controle do que é que está acontecendo, né? Perpassar pelos códigos, ver que tipo de código é necessário, não é. É necessário o país passar por esse período de refundação. E a melhor maneira disso ocorrer, para o meu ponto de vista, é plebiscitário. Então a gente tem que fazer toda essa reforma, com formação do Poder Judiciário, do sistema jurídico judicial, e ao longo do tempo, na Suíça, submetendo ao cidadão a opção dele dizer isso eu concordo, isso eu não concordo. Tá? Professor, quando foi o último plebiscito que nós tivemos aqui no Brasil? O senhor consegue se lembrar? Consigo, a gente nunca teve plebiscito no Brasil, tá? Historicamente nunca tivemos plebiscito. O que a gente teve foi 2 referendos. O primeiro referendo foi referente à emenda constitucional número 3, de 1993, que foi a emenda de revisão número 3, a Constituição de 88 previa a possibilidade de transformar o nosso sistema presidencial em sistema parlamentarista. O povo foi chamado às urnas para optar se eles gostariam de manter o sistema presidencialista ou parlamentarista presidencial ou parlamentarista monárquico. E a gente optou por manter o presidencialismo. Tá? De tempos em tempos, entusiastas do parlamentarismo, a maioria deles ligado ao PSDB, eles ficam tentando, né, dar um golpezinho parlamentar e etc., tentar puxar mais poderes para o poder legislativo. Isso ocorre de tempos em tempos, todo tempo. A última vez foi no ano passado, tentaram dar um golpe no Bolsonaro, março e abril ali, mais ou menos.
O Kim Kataguiri até anunciou, né? Ah, vai ter um golpe parlamentar e tal. Imbecil. Ele anunciou, o pessoal foi às ruas e isso acabou segurando o sistema de certa forma. Então a gente teve esse referendo, que foi em 1993, se não me engano, 92 para 93. E aí a gente teve aquele referendo das armas, né? Sim. Que nunca foi respeitado. Qual a diferença entre referendo e plebiscito? O plebiscito é o seguinte: você vai lá, formula a lei e submete ao povo para aprová-la ou não. Você submete a lei diretamente para a aprovação do povo. Você não tem o filtro prévio do poder legislativo. Já o referendo, o que é que você tem? Você tem todo o processo legislativo, a Câmara e o Senado aprovam a lei, como se fosse uma lei normal, e ao invés de subir para a sanção presidencial, eles mandam para o povo dizer se concordam ou não. Portanto, no referendo, a voz do povo é, digamos assim, uma etapa a mais no processo. Tá? No plebiscito, não. No plebiscito, a voz do povo é a única etapa do processo. Lógico, você tem depois etapas burocráticas para consolidar a escolha do povo, né, e transformar aquela escolha do povo em um texto de lei, mas o texto de lei ele é formulado depois que o povo decide em relação a uma questão política. Já no referendo, não. A questão política é decidida pelo Congresso e o povo é consultado a respeito daquilo que ele quer ou não. Essa é a diferença entre referendo e plebiscito. No Brasil nunca teve, na história do Brasil, plebiscito. Nós não tivemos plebiscito. Nós só usamos o modelo de referendo, em que o material é preparado pelo processo legislativo normal e eles submetem ao povo o poder de dar a chancela, a última palavra sobre determinado assunto. Então a gente nunca teve plebiscito. Sim. E professor, aqui no canal em geral, todo vídeo, pelo menos no final do vídeo, eu tento ouvir o que o professor Olavo sempre fala. Eu tento me colocar no meu lugar de um simples cabo. Eu sei que eu não sou um soldado, sou um cabo. Digo pro pessoal que eu acho que eu nunca seria um general, um marechal. Eu não consigo me ver como um intelectual levando as coisas pra frente. Mas eu entendi que a gente tem que ter uma pauta, que a gente tem que mirar essa pauta. A gente não pode só viver na pauta do dia a dia. O professor Olavo sempre fala isso. E pra mim ele deixou isso bem claro no curso que ele fez, que é Consciência e Imortalidade da Alma. É um dos cursos avulsos do professor Olavo, que ele fala da questão do eu presencial, eu social, eu bibliográfico e o último eu, que seria, sei lá, basicamente a alma. E aí o professor Olavo ele fala, você primeiro tem aquela primeira etapa, que é aquele período de tempo bem curto do eu presencial. Eu estou com fome, eu quero dormir, sei lá, eu quero fazer isso. Então é um período de tempo muito curto, que você acaba só vivendo o momento e o dia vai começando e terminando, começando e terminando. Depois você tem o eu social, que você já tem aquele ciclo de vida um pouquinho mais longo. Que no período de faculdade, que no período daquele primeiro trabalho, que já é um período muito maior de vida. Aqui no canal eu tento trazer isso daí pra gente conseguir fugir um pouquinho nessas pautas do dia, porque entra ano passado, teve a Amazônia, teve aquela gritaria, um mês, hoje em dia ninguém mais fala de Amazônia. Teve, sei lá, abuso de autoridade, teve juiz de garantia. Tá pegando fogo aí na Austrália? Aqui na Austrália, aqui perto de mim nem tá pegando fogo. Tá, aqui ainda tá tendo as queimadas, mas onde eu moro aqui em Brisbane, que é na capital de Queensland. Aqui tá, até por hora tá tudo beleza. Não tem nenhum grande problema. Então aqui eu tento, todos os vídeos... Que assim, a Amazônia encheram o saco, mas sim, parece que andou pegando fogo na Austrália. Não, ninguém tá nem aí pra Austrália. Aí, as pautas aqui, eu escolhi meio que 5 pautas, e eu sempre repito todos os vídeos, que é pro pessoal tentar lembrar. Que eu sempre falo, a primeira é lutar pelo fim da influência do Foro de São Paulo. Todo vídeo eu repito. Eu já tô repetindo sobre tentar militar por algum candidato em 2020. E quem não tem, que já vá atrás de um agora, para não ficar aí esperando. Já lembrar de militar por nosso presidente já em 2022. Quem é o mandante lá, né, da facada, e o impeachment do Gilmar Mendes. Essas 5 pautas, todos os vídeos eu repito. E o senhor falando agora dessa questão do plebiscito, eu não sei, eu acho que eu poderia juntar algo assim.
poderia colocar essa sexta pauta. Porque eu já ouvi o senhor falar outra vez também como o presidente ele poderia dar um pontapé, às vezes até no legislativo, judiciário, e falar, eu vou começar realmente a governar com o povo. E além de, sei lá, de fazer um plebiscito para reformar o sistema judiciário, teria inúmeras coisas que ele poderia fazer que trariam benefícios, acho que para toda a população. Então, se eu fosse assim, elencar assim, uma pauta e ficar repetindo todos os vídeos, o que eu pediria para a tia do Zap me apoiarem. Vamos cobrar que o presidente comece a fazer plebiscitos, só assim, de uma forma mais vazia, ou tento pensar algo mais focado? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. As questões principais, vitais para o país, antes do governo começar, eu até tinha falado, presidente, tem um mecanismo na Constituição que é chamado Conselho da República. Não vai jogar a porra da reforma da Previdência no meio do Congresso sem você armar uma estrutura decisória em que você consegue ter o pessoal do Congresso na coleira. Quer dizer, é o guizo no pescoço do gato. Você tem que botar o guizo no pescoço do gato. Essa estrutura se chama Conselho da República. Instale o Conselho da República para que o senhor possa usar o Conselho da República como arma auxiliar da sua estrutura, digamos assim, de auxílio para poder passar as suas pautas legislativas. Eu não fui ouvido, não reclamo nada disso, tá? Mas o que aconteceu ao longo do tempo? E eu fiz são as previsões do tio Careca, né? A minha previsão aqui é no seguinte sentido: enquanto as panelas não estão formadas no judiciário, traga as lideranças, no judiciário não, desculpa, no legislativo, traga as lideranças para perto de si, dentro do Conselho da República, e bote o famoso guizo no pescoço do gato, para que lá na frente esses caras não se movimentem e não comecem a formar panelas que vão começar a sabotar o governo. Dito e feito, foi isso que aconteceu. Foi por isso que eu sinalizei: instale o Conselho da República antes que essa nova leva, e o Congresso ele foi renovado em mais de 50%. Tinha muito deputado recém-entrante ali. Então, a ideia era simplesmente trazer essas lideranças para dentro do Conselho da República e botar esses caras em rédea curta, para não permitir que essa base parlamentar se movimentasse em torno da formação de determinados nichos, panelas e etc., que poderiam se tornar mais adiante, ao longo do governo dele, grupos de pressão. Foi exatamente o que aconteceu. Em abril ele já estava com a pica encostada na bunda. Desculpa o bom português, mas é isso que aconteceu. Em abril foi isso que aconteceu. Por quê? Porque ele não se antecipou. Sim. E uma segunda sugestão é: não jogue essa reforma da Previdência na mão do Congresso. Jogue essa reforma da Previdência num plebiscito. Não é para jogar na mão do Maia. Você vai lá e fala: eu vou passar esse negócio do jeito que está, sem emenda, sem reforma, a parada é de 1 milhão e quem vai decidir é o povo. Ponto, acabou. O presidente precisa fazer algo especial para convocar um plebiscito? Se ele quisesse convocar um plebiscito amanhã, ele tem esse poder? Não consegue. Não tem esse poder. Esse é um outro problema que eu venho dizendo, já falei com alguns deputados a respeito disso, falo direto na imprensa. A gente tem um problema, a lei que regulamenta o plebiscito exclui o presidente da República, exclui completamente o Poder Executivo como um dos órgãos aptos a convocar um plebiscito. Só o próprio Poder Legislativo é que pode convocar um plebiscito. É um monopólio do Poder Legislativo. E aí uma das sugestões que eu fiz foi: faça uma MP, uma medida provisória, alterando a Lei 9707, que é a lei que regulamenta o plebiscito, para incluir entre as pessoas autorizadas a convocar um plebiscito o senhor presidente da República e o seu Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal.
Você vai ter lá, o plebiscito pode ser convocado. Aí tem lá, por decreto legislativo pelo Congresso Nacional, com 1/3 dos seus membros, assim, assado, cozido e tal. Tem todo um processo legislativo dentro do Congresso Nacional para que o Congresso possa, de certa forma, definir um determinado assunto, e a partir da definição desse assunto, a mesa do Congresso, leia-se Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, a mesa do Congresso vai editar um decreto legislativo convocando um plebiscito. Ponto. É assim que está na lei. Então, quer dizer, é um monopólio do Poder Legislativo hoje. Isso é uma coisa que também no D0 eu falei, isso o senhor tem que mudar. O senhor tem que trazer esse poder de chamar o plebiscito para dentro da presidência da República. Então, o presidente da República, ele tem que ter esse poder de chegar em qualquer momento dos problemas do país e falar, para tudo temos que consultar o povo. Você tem que dar essa alternativa para o chefe do Poder Executivo de fazê-lo, de consultar o povo em determinados assuntos. Né? Enfim, isso nunca foi feito. Do jeito que está hoje, é muito difícil de chamar o plebiscito. Ele precisa fazer alguns reparos na legislação para facilitar, para que o Poder Executivo se torne mais próximo do povo, para poder ter esse diálogo direto com o povo. E, obviamente, ele tem que usar isso. O pacote do Sérgio Moro, de reforma, 10 medidas contra a corrupção. Meu Deus do céu, isso é tão lógico para mim. Por que eu vou dar para o Congresso Nacional, que ali, pelo menos 1/5, 2/5 do Congresso Nacional, são réus, são pessoas que podem ser afetadas diretamente por aquilo que está sendo julgado no bojo do pacote de medidas anticorrupção. São pessoas que estão envolvidas em processo de corrupção, portanto a pessoa está em conflito de interesse. Eu não consigo ver uma pessoa votando uma lei da qual ela pode ser prejudicada ou beneficiada por aquela lei. Isso é de um absurdo tão patente. Eu não sei como as pessoas não se horrorizam com isso. Fala, cara, como é que as pessoas não se espantam com isso? Eu estou dando para o próprio cara que é alvo da investigação policial, dele decidir se a investigação policial contra ele mesmo pode ser de um jeito X, Y ou Z. Porque ele é o agente de corrupção principal. Ele está lá, votando leis e etc. Portanto, isso jamais poderia ter sido alvo de um processo legislativo via Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional. Isso tinha que ser via plebiscitária. É o povo que tinha que decidir diretamente sobre o pacote do Moro. Agora tá aí, juiz de garantia, essas porcaria tudo aí, entendeu? Sim. Porque o processo legislativo foi, de certa forma, é aquilo que o professor Olavo fala, né? O pessoal está muito preso nesse dia a dia e não está conseguindo ver a coisa no longo prazo. Então, eu acho que isso faz, de certa forma, sentido em um governo de transição como não vou falar governo de transição, mas é um governo revolucionário, um governo de mudanças em um período de transição. O primeiro ano de governo está sendo um período de transição. Então, as propostas do governo Bolsonaro ainda não se amadureceram como ação política. Eu não consigo ver o amadurecimento da ação política. Espero que isso se amadureça um pouco mais para frente, no segundo, terceiro ano de governo, para que as pessoas que estão com a máquina nas mãos tomem consciência dessa tarefa que elas têm de gerar essas modificações no sistema político, jurídico, administrativo, fiscal brasileiro, né? A gente focou bastante nesse primeiro ano nas questões econômicas e foi um sucesso, eu acho que foi ótimo. Mas sim, agora eu até li o artigo do senhor que foi recém-lançado agora no Brasil Sem Medo. O senhor falando sobre essa questão do primeiro ano da economia, que basicamente o governo cumpriu à risca tudo que tinha sido prometido. E aí a gente tem algumas pautas que a gente vai precisar evoluir, né? E aí estratégias que a gente precisa pensar, né? Essa experiência do primeiro ano em relação ao pacote do Moro, ela tem que servir de parâmetro
para novas medidas que o ministro Sérgio Moro eventualmente queira implementar na sociedade e que diz respeito a uma reforma profunda na mentalidade, no modus operandi do Estado e etc. Isso precisa ser passado em um diálogo direto do Poder Executivo com o povo, com o eleitor diretamente, sem filtro, sem intermediário, sem poder legislativo, sem poder judiciário interferindo nessa questão. O povo tem que dizer que, ok, isso nós queremos, isso nós não queremos. Queremos ir para cá, não queremos ir para cá. Né? Eu estava falando da reforma do judiciário. Né? Na medida em que você propõe um enxugamento da máquina, um enxugamento da estrutura, o fim da justiça do trabalho, o fim da justiça eleitoral, o fim da justiça militar, o fim desses braços esquisitos dentro do Poder Judiciário. A justiça militar eu tenho minhas dúvidas em relação à verdadeira necessidade dela. Eu acredito que é necessário ter uma corte marcial separada, né, mas não na estrutura que ela tem hoje, tá? Que envolve polícias e etc. Eu pensaria em um modelo diferente. Manteria uma justiça militar, mas de um modelo diferente de solução de conflitos. Em relação às demais searas, né, do Poder Judiciário, eu investiria muito mais no juiz local, no poder Judiciário local, e menos nessas estruturas segregadas de justiças especializadas e nessas coisas de pequenas causas. O juiz ele precisa voltar a ser um clínico geral local, né? Que não, a gente tem cada vez mais segregado as especialidades. Eu não vejo isso com bons olhos, tá? E aí, enfim, imaginando aqui, né, uma reforma, um enxugamento da cúpula do judiciário, sem esses 4, 5, 6 cortes superiores, CNJ, etc. A gente faz uma proposta de enxugamento disso, para que a gente possa ter um sistema mais racional, com menos recursos e mais voltado à solução de problemas específicos dos cidadãos, etc. E tal, né? Monta-se lá, joga no plebiscito. As pessoas falam, isso é golpe. Eu vou dizer assim, não é golpe, porque eu não tenho controle sobre o resultado do plebiscito. Pode ser que o povo fale assim, nosso STF, 70% da população vai lá e vota para manter como está. Pode ser que isso ocorra. Sim. Né? O plebiscito ele envolve uma campanha para que você vá em televisão. Enfim, é uma eleição como outra qualquer. Você vai ter uma campanha, como foi na Inglaterra o Brexit. Você tem uma campanha pelo sim, pelo não. Então eu acho que o Brasil ele precisa se rearranjar internamente por meio de vários Brexits brasileiros. Eu acho que o primeiro Brexit que a gente precisa fazer é esse FXit. Nós precisamos fazer um Brexit local em relação ao STF. Nós queremos isso aí ou não queremos? Porque não dá mais. Não dá, tem que acabar esse negócio. Na minha opinião, tem que acabar. Lógico, você vai ter todo um pessoal dizendo não, o STF é o maior bem que existe na história da humanidade e ele é responsável por todo esse progresso. Bom, vai lá, você vai ter 20 minutos por dia na televisão, defenda seu ponto de vista, apresente seus números e prove. Se me der a oportunidade de ir para a televisão para poder defender uma reforma do Poder Judiciário, eu garanto para você, para qualquer um que está me ouvindo, a população brasileira vai tirar o pino da granada do STF mais de 90%. Mais de 90%. Se eu começar a mostrar números do que é o STF, do que é que esses caras estão fazendo no país, enfim, se eles tiverem 2 ou 3% de voto favorável para ele, vai ser nada, vai ser pouco. Agora imagina um processo plebiscitário como esse. E eu acho que isso tem que acontecer assim, dentro das suas pautas, e começar a exigir que esses assuntos eles sejam discutidos via plebiscito, sim. Sim. Então, e aí em teoria seria até melhor cobrar, assim, começar a cobrar que os deputados ponham essa questão do plebiscito em Congresso, em matéria de lei, ou não sei.
Ou apenas a gente começar a ficar repetindo que precisamos que o presidente governe junto com o Eu povo acho através de plebiscitos? exatamente. Dizer, olha, o presidente precisa começar a consultar mais o povo e menos o Congresso. É isso mesmo. Porque o que está acontecendo hoje? Olha lá no negócio do juiz das garantias. Ele teve que fazer nos bastidores uma costura e consultar o Congresso e o poder e o poder judiciário. Ele teve que consultar o establishment para poder passar a lei do Moro, para ver como é que ele ia fazer em relação ao veto naquela lei. Agora tem o lance do fundão, se veto fundão, não veto fundão, não. Né? A gente tem toda essa discussão em torno desse tipo de coisa, porque ele tem que ficar se consultando com os outros poderes. O Jair Bolsonaro precisa parar um pouco de se consultar com esses poderes e com essas pessoas, data máxima vem aqui, se ele eventualmente estiver nos ouvindo, ele precisa parar de se consultar com esse tipo de gente, consultar mais o povo. E o povo tem que exigir dele. Falar, nós que queremos dar a última palavra em assuntos como esse. Não é o Maia, não é o Alcolumbre, nem o Toffoli. Assuntos para nós do povo, em plebiscito, definirmos se a gente vai por um caminho X ou Y. Sim. Eu reservaria esses assuntos para assuntos mais profundos de reforma do Estado. O Estado Novo do Vargas precisa acabar urgentemente. A gente precisa sentar, ver o que aquele filho de uma puta fez e ver como é que a gente consegue retomar o sistema anterior que a gente tinha. Né? Que foi, de certa forma, já fraudado pela Primeira República, mas não foi fraudado profundamente, porque a Primeira República teve um federalismo interessante, né? Logo que você tem o golpe militar ali com o Marechal Deodoro, logo vem um período igualmente ditatorial com o Floriano Peixoto, né? O Floriano Peixoto também foi um baita de um ditador. E aí, quando o governo civil começa com Rodrigues Alves, durante todo o período republicano, há um esforço de consolidação de um federalismo legítimo no país. Né? Que, de certa forma, já vinha como parte do trabalho dos Pedros, né? O Pedro do primeiro reinado, o Pedro do segundo reinado, o Pedro I, o Pedro II, de manter uma certa independência regional, um respeito às decisões regionais, congraçado com a unidade nacional. Nosso período de monarquia foi absolutamente soberbo, porque a gente conseguiu combinar isso de uma forma espetacular. O crédito tem que ir todo para Pedro Alcântara, Dom Pedro I. O cara conseguiu montar um sistema em que você tem o respeito às decisões regionais, combinado com um sistema de unidade nacional. Ele conseguiu isso por intermédio de uma Constituição em que ele teve um ou outro ele combinou, né, um novo regime, mantendo ainda algumas coisas do antigo regime. O Dom Pedro, para mim, foi um dos maiores gênios da história da humanidade. Sim. Do ponto de vista jurídico, ele combinou um sistema brasileiro que nos deu 80 anos de estabilidade. O Brasil nunca teve um período tão longo de estabilidade no seu período independente quanto aquele que foi o período inaugurado por Dom Pedro, Imperatriz Leopoldina, José Bonifácio e Dom João VI. Né? As 4 pessoas responsáveis pela implementação desse sistema, que foi muito bem operado pelo Dom Pedro II. 80 anos de estabilidade. Diferentemente do período de colônia, né? A gente teve 322 anos de estabilidade. 322 anos, um período absolutamente estável de unidade nacional. O país não se segregou, muito pelo contrário, ele ampliou suas fronteiras, estabilizou as suas fronteiras. O nosso mapa, o mapa que a gente conhece do Brasil hoje é de 1750, um dos mais antigos da história da humanidade, junto com o mapa de Portugal. A gente estabilizou, né, as nossas fronteiras. Nós somos um dos países mais antigos da história da humanidade. Sim. Quer queira, quer não. Né? As nossas fronteiras são mais antigas que as fronteiras americanas. Esse mapa que a gente vê dos Estados Unidos hoje é um mapa mais jovem do que o mapa
do mapa político brasileiro. Uma coisa curiosa, a gente não sabe disso. Né? A gente tem um período muito grande de estabilidade, e ali, enfim, depois mais 80 anos, depois mais 30 anos, 30 e 40 e 39 anos, né, de república com um federalismo em que eles procuraram manter naquele período do início da república, aquela república mais positivista, as autonomias regionais. Né. A coisa descamba completamente quando o Vargas cria o Estado Novo, que é um Estado fascista, com o fortalecimento do governo federal numa situação absolutamente desproporcional em relação às autonomias regionais, que é o que a gente tem até hoje. Né? E isso é consolidado com o Juscelino Kubitschek, que era um cara muito elogiado, mas eu acho que também foi um cara extremamente nocivo para a política brasileira. Tem muitas reservas ao governo Juscelino Kubitschek, acho que foi um governo péssimo, e principalmente porque foi o Juscelino Kubitschek que criou aquele monstro chamado Brasília. Né? Sim. Ele deu uma casa para o projeto fascista de Estado Novo do Vargas. Ele deu uma casa. E não só deu uma casa, mas nomeou o maior comunista naquele período, Oscar Niemeyer, para criar uma cidade que dá inveja a qualquer membro do Partido Comunista da União Soviética ou qualquer membro do Partido Comunista Chinês. Né? O professor Olavo fala bastante isso. Que se a capital ainda fosse no Rio de Janeiro, o governo, na época de Dilma, teria tombado, acho que em 24 horas. Exatamente. Então, quer dizer, eles criaram todo um sistema para que o establishment e a classe política pudesse fisicamente se afastar, né, do resto do povo. E o que a gente está pedindo aqui, por intermédio dessas demandas para o presidente Jair Bolsonaro, para que ele governe com o povo e plebiscitariamente, é que ele quebre essa hegemonia de Brasília, que Brasília deixa de se isolar com o surgimento das redes sociais. Né? Sim. Quando o Oscar Niemeyer criou aquela porcaria lá no meio do Brasil, aquele soviete horroroso, né? Brasília é horroroso, uma cidade horrorosa, horrível. Do ponto de vista arquitetônico, aquilo é horrível. Quando ele criou aquela porcaria, ele não tinha em mente que no futuro as pessoas iam estar, de certa forma, conectadas por redes sociais, ia ser muito mais fácil você controlar o que o cara está fazendo em Brasília, o que as pessoas estão fazendo em Brasília. Enfim, como a gente teve essa revolução das redes sociais, é necessário agora que aquele projeto, que inclusive é a ideia do Paulo Guedes, do ministro Guedes, do Mais Brasil, Menos Brasília, se concretize, não fique só no discursinho, né? Porque já é discursinho. O que é o Mais Brasil, Menos Brasília? É um papinho furado. Eu quero ver esse negócio real, acontecendo para valer. Como é que esse negócio acontece para valer? Quando o Jair Bolsonaro, ao invés de consultar Maia, Alcolumbre ou Toffoli, fala, eu vou consultar o povo em um plebiscito a respeito do assunto XYZ daqui 2 meses. Vou abrir campanha em 1 mês e, enfim, ele começa a inserir essas coisas na pauta das pessoas, porque as pessoas querem decidir essas coisas. As pessoas já estão com uma maturidade política muito grande. A gente vê as pessoas nas redes sociais se manifestando, bem engajadas. Hoje em dia, qualquer cidadão consegue escalar o STF. Você fala assim, me dá o nome dos 11. O cara dá o nome dos 11. Mas pede para qualquer cidadão brasileiro escalar a seleção brasileira. Não consegue. Não consegue. Hoje em dia ninguém consegue. Fala assim, seleção brasileira. Você consegue escalar a última... Você consegue declamar a última escalação do último jogo da seleção brasileira? Nem jornalista consegue fazer isso. Nem jornalista da área de esportes vai conseguir. Eu até cheguei a comentar nisso num vídeo, a questão que, como esse governo, ele está extrapolando algumas barreiras que o cidadão comum, assim como escalar o STF, hoje em dia as pessoas às vezes sabem o que é que o procurador da República faz, o que é que um advogado geral da União faz, o que é que realmente um presidente pode fazer, qual é o papel do legislativo, qual é o papel do judiciário, coisas que 10 anos atrás ninguém, às vezes nunca nem tinha ouvido falar. Hoje em dia tá todo mundo discutindo o que é uma ADI, tá todo mundo discutindo já o que é ADI, um termo assim que surgiu do direito que
cidadão comum nunca nem tinha escutado na vida. Você consegue imaginar isso? Eu vivi os anos 80 do futebol, né? Você chegava para qualquer cidadão brasileiro e falava assim: escala a seleção de Tele Santana de 82. O cara ia lá e falava: Valdir Pérez, Leandro Júnior, Oscar e Luizinho, Falcão, Falcão, Sócrates, Zico, Éder Aleixo, Serginho Chulapa e quem era o Toninho Cerezo. Caralho, tá vendo? Lembrei de cabeça, deu uma de Milton Neves aqui. Agora chega para qualquer pessoa em 82 ou hoje mesmo, essas pessoas que conseguem escalar a seleção brasileira de 82, chega e fala assim: qual era a formação, qual era a composição do STF em 82? Não, tem gente que não consegue indicar um juiz. Você fala, me fala o nome de um juiz do STF de 82. Gente formada em direito, o cara não é capaz de lembrar o nome de um juiz de 82. Agora pede para ele escalar o STF de 2019 e a seleção brasileira que acabou de disputar a Copa recentemente. Pois é. Eu até também falo aqui no canal que é uma coisa que o professor Olavo fala e as pessoas às vezes... Ele fala os 11 do STF. Eu até aqui no canal às vezes falo algumas coisas que as pessoas às vezes... Não sei se seria aquela questão até da síndrome do vira-lata, achar que o brasileiro sempre é o inferior, sempre é o pior. Mas aqui na Austrália mesmo, eu converso com povos de diferentes países, aqui é bem multicultural. Com coreano, com chinês, com Hong Kong, Taiwan, o próprio australiano. Aqui as pessoas não têm 10% do entendimento de política que hoje em dia um brasileiro médio tem. Pra mim, a foto clássica que resume isso é o cobrador de ônibus segurando o livro de professor Olavo. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Exato. Então, exatamente. Entre os males, eu acho que o Brasil hoje em dia vive um período sem igual na história mundial. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E é por isso que eu costumo dizer para algumas pessoas, as pessoas não acreditam e tal, e isso é uma coisa que o ministro Ernesto Araújo já sacou, ele já capturou isso. E ele, de certa forma, tenta tomar a frente das ações de política global, dizendo: o Brasil não é como o país de vocês, porque o Brasil está num nível de maturidade política superior a qualquer outro país do mundo. Então a gente consegue definir pautas políticas porque nós temos o apoio do povo, que está tendo uma consciência de leitura política que nenhum outro país do mundo tem, nem os Estados Unidos. Sim. O cidadão médio americano está boiando na questão política, muito menos do que o cidadão médio brasileiro. É uma coisa louca da gente olhar isso, né? O Brasil como líder de movimentos intelectuais, etc. E se a gente for pensar como é que essa coisa se formou e... Foi o professor Olavo. Um homem conseguiu modificar tudo. A revolução que o cara fez. Ele conseguiu colocar tias do Zap, universitários e etc. para pensar o país. Até, inclusive, a própria esquerda. A pensar sobre si mesmo. Porque a esquerda começou a ser criticada de uma forma tão voraz e avassaladora que ela não comportou o rolo compressor das críticas que ela recebeu do olavismo, de modo a começar a reagir às críticas e inconsistências que foram apontadas pelo professor Olavo de Carvalho e seguidas pelos seus alunos. Então a própria esquerda passou a refletir o seu papel no país em função das críticas que recebeu de Olavo de Carvalho. Olha o tamanho do poder da intelectualidade desse homem. Sim. Nenhum país do mundo tem isso. Nós temos isso. O cara sozinho lá, no escritóriozinho dele lá, na biblioteca dele da Virgínia, fez isso sozinho. Ele, uma câmera, um canal de YouTube, um canal no Twitter, um Facebook, o Coffee, etc. Ele conseguiu fazer isso sozinho, ao ponto de ter aquela imagem, né, que a gente viu do cobrador de ônibus lendo um livro do professor Olavo. E as pessoas hoje, elas, enfim, o Brasil está redpilado.
Isso coloca o Brasil numa posição, inclusive, de dizer, eu posso, em relação a esse negócio do Trump do Irã, com muito mais maturidade do que um cidadão médio americano. Eu estou muito mais preparado intelectualmente para essa discussão. E essa é a razão pela qual o povo tem que começar a exigir não só que ele opine, porque nós já ultrapassamos a questão da opinião, né, Kim? Sim. A gente já atravessou a questão da opinião. A gente já está num ponto de começar a demandar do establishment. O establishment nos deu o poder de decidir. É por isso que o plebiscito passa a ser uma ferramenta importante. A gente fala, olha, o povo não vai decidir tudo. Não é assim. Nós não vamos ter uma democracia plena. Mas em alguns assuntos é necessário que a última palavra seja realmente do povo. Por exemplo, eu não sei nem se foi do senhor que eu ouvi ou se eu ouvi de outra pessoa, que era que, na verdade, as pessoas dizem, porque a democracia é isso, mas que quando se fala em democracia, a democracia não é só uma coisa assim que é como se fosse um interruptor, que você puxa para cima e começou uma democracia. A democracia, na verdade, ela é construída. Então, a maturidade que o povo brasileiro tá, a gente realmente tem que começar a construir uma democracia, né? Que o poder realmente, pela primeira vez, comece a emanar do povo. O povo realmente tomar as decisões do futuro do país. Exatamente, exato. Eu acho que esse é o próximo passo. O próximo passo é esse, porque a gente já teve um despertar da consciência em relação às nossas opiniões, em deixar transparente as coisas que a gente pensa, a nossa capacidade de questionar o establishment, e o establishment, não só o establishment político, mas o establishment que mais se incomodou com essa atuação do cidadão médio, é o da imprensa, né? Eles estão loucos, porque eles não conseguem se justificar, eles não conseguem se explicar, foram expostos de uma maneira bastante vergonhosa em relação à miséria intelectual que esses caras vivem. Então, a imprensa é muito pressionada nas suas posições, tem cada vez mais perdido espaço para o cidadão comum, né, para a opinião do cidadão comum. Então, assim, eu me considero um cidadão comum. Por que as pessoas passaram a ouvir mais a minha opinião do que a opinião do Guga Chakra em termos de política internacional? Primeiro porque ele é um imbecil, um despreparado, um completo energúmeno. Né? E, em segundo lugar, porque a interação do cidadão comum com o cidadão comum ela é muito mais frutífera. Ela gera muito mais dividendos, ela gera muito mais discussão, desdobramentos, reflexões. A posição de uma imprensa, digamos assim, como essa imprensa do establishment, é o famoso intellectual yet idiot, né, que o Nassim Nicholas Taleb fala. O cara vai lá sem responsabilidade nenhuma, dá a opinião dele, erra. Aí dá de novo, erra, né? O Andreasa, o famoso Andreasa. Sim. Não existe uma interação com o cara. Ele não é cobrado pelo erro dele. Ele fala as merdas mais absurdas no campo político, erra o tempo inteiro, é um puta de um míope sob o ponto de vista político, e ele não é cobrado por isso. Assim, ele não tem responsabilidade nenhuma, não há um desdobramento pelo erro, não há um pedido de desculpas, não há um reconhecimento da sua situação intelectualmente miserável, e a coisa ela vai caminhando. Na medida em que o povo começa a cobrar, fala, não, esse cara não está falando isso, esse cara não está, começa a ser cobrado, as pessoas comuns começam a interagir entre si, trocar ideias numa arena pública, aberta, como é o Twitter, por exemplo. Né? As pessoas trocam essas ideias diretamente, começam a escrever, mandar os seus textos, e as pessoas param de ler Guga Chakra e elas começam a se ler umas às outras. Porra, esse é o ápice da democracia. É eu parar de ser pautado pelo colunista cretino do Estadão e eu poder escrever um texto e você, Kim, você vai lá ler o meu texto e fala, eu acho que não é isso. E você vai e responde o texto. Sim. Eu falo, putz, eu acho que o Kim tem um ponto aqui. Isso é democracia de verdade. É quando as pessoas começam a interagir diretamente. Só que a gente já está com uma maturidade intelectual muito, muito, muito profunda. E eu acho que chegou a nossa vez de decidir. De não precisar ter esse filtro do Maia, do Alcolumbre, do Tiririca, enfim, desses caras que estão lá com o mandato. A gente tem que chegar num ponto e falar, eu não quero que esse cara decida, eu quero decidir esse assunto. Eu quero que isso seja jogado para mim aqui, no povo, e a gente vai discutir entre nós.
Né? Tinha uma brincadeira assim, acaba o Congresso e vamos tudo decidir num grupão de WhatsApp. É bem por aí mesmo, cara. A gente tem que fazer esse grupão de WhatsApp do povão aí começar a funcionar e as tias do Zap começarem a dizer, eu penso assim, eu li um texto do Kim assim, eu li um texto do Evandro que eu acho que ele tá certo aqui e aqui eu não concordo. E é assim que funciona a democracia, sem mimimi, né? Sim. Sem gritaria, sem putaria, sem escândalos, sem essas coisas. E aí você amadurece e evolui. Acho que o próximo passo é a gente começar a exigir, ô presidente, Sim. joga esse assunto para nós aqui. Não se preocupa, não. Sim. Joga pra nós. O negócio do fundo. Joga pra cá. Eu com certeza vou trazer essa pauta aí agora. Já a partir do próximo vídeo aí, com certeza, a nova pauta vai ser cobrar que o presidente comece a governar junto com o povo através de plebiscitos. E conserte o plebiscitário, né? Para que ele possa, de fato, porque hoje ele não pode, ele precisa primeiro consertar o sistema plebiscitário para que ele possa abrir essa janela de comunicação entre ele e o povo e usá-la efetivamente, né? Porque Sim. Hoje essa janela não existe. Né? A janela plebiscitária é do legislativo direto com o povo. Por isso que a gente não tem plebiscito no Brasil. Sim. Você acha que os caras lá vão querer consultar a gente? Não quer. De jeito nenhum. Só quer nosso voto a cada 4 anos. E aí isso precisa, de certa forma, ter a iniciativa do presidente da República. Cabe a ele. Ele chamar a bola e falar, eu tô chamando a bola aqui, ó. Bater no peito e falar, é comigo. Eu vou abrir essa janela com o povo aqui. E eu vou começar a tomar decisões que eu vou submeter a última palavra diretamente ao povo. E eu vou começar a governar dessa forma. A gente está chegando aqui a 1h30. Eu acho que a gente discutiu basicamente bem pelo tema. Óbvio que é um tema que o senhor mesmo já tem um curso que são 12 horas de duração aí, mais de 12 horas possivelmente. Quem que tiver mais interessado pode ir lá no Instituto Borborema e achar. E de consideração que final, acho que eu nem preciso entrar no tema, mas eu queria que o senhor deixasse, falasse só um pouco das suas redes sociais. O pessoal aqui já conhece, porque vez ou outra aqui, basicamente quase todo episódio só aparece. Os Twitter do senhor sempre aparecem por aqui. E falar, se o senhor quiser também fazer já um jabá desses projetinhos de 2020. Alguns, eu não sei se você pode já falar de todos. Mauro me falou em particular de algumas coisas, o Mauro Fagundes. Eu sei que tem a rádio todo mundo já tá sabendo, mas se o senhor quiser já falar, porque o pessoal às vezes acha que o tio Careca é só um advogado, um cara do direito, mas quem já assistiu o podcast junto com o Amor sobre cinema, falando de taurimaquia, eu não sei nem como é que fala, a questão dos touros que gerou aquele burburinho todo no... Tourada, então. Sabe que o tio Careca é um recipiente cheio de surpresas. Então vamos lá, acho que de considerações finais enfim, eu tô aí na labuta. 2020 vai ser um ano definitivo, acho que para todos nós. Projetos para 2020, tem alguns livros aí para sair. Um deles é Os 4 Pilares da Independência, que é o livro que vai tratar do bicentenário da independência brasileira. Eu espero poder tratar desse tema com a seriedade que ele merece e não com a troça que a literatura de aeroporto vem sendo feita, Laurentino Gomes, etc. Sempre tratando a independência brasileira com desdém, como se fosse um motivo de piada, e isso precisa acabar. A gente precisa entender seriamente o que foi a independência do Brasil. E não é que eu estou dizendo que é para o meu ponto de vista, isso de fato ocorreu, né? A independência do Brasil é um dos fenômenos da política moderna mais espetaculares e brilhantes que ocorreram na história da humanidade. O brasileiro tem a mania de desvalorizar, né, esse ato majestoso que foi a nossa independência. A gente conseguiu, de certa forma, implantar um sistema jurídico-político sem dar um tiro, sem fazer uma guerra, sem ter nenhum tipo de problema de secessão, muito diferente do que foi a independência espanhola, uma vergonha, enfim, uma vergonha para os países que se envolveram, porque a independência da América Espanhola segregou a América em várias pequenas republiquetas, hoje todas, em sua grande maioria, reféns de
chavismo, bolivarianismo e etc. Isso está ligado ao processo de independência deles. E é por isso que você pode fazer todo o esforço que você quiser para implementar chavismos no Brasil e você não vai conseguir. Porque a gente tem que todo dia ajoelhar e agradecer a Deus e agradecer a Dom Pedro por ele ter conseguido fazer uma independência da forma com que foi feita. Né? A gente preservar os nossos heróis, relembrar que Dom Pedro foi não só um herói mesmo, um herói verdadeiro, o herói mesmo, um herói de guerra, foi um músico, foi um cara extremamente culto. Enfim, a gente precisa recuperar a imagem desse homem. Então esse é um projeto que eu tenho como prioritário na parte literária. Tem um livro que está no prelo sobre imaginação clássica, né, leitura de poesia pré-clássica, grega e romana. Esse está no prelo, deve sair já em breve, já está com o pessoal da Vinte já. Tem um sobre literatura portuguesa, que eu ainda estou montando, e outro sobre literatura brasileira barra latino-americana. Né? E aí, quando falo latino-americana, o único cara que eu acabo abordando nesse outro terceiro livro é o Borges. Todos os outros demais aqui na América Latina não me interessaram. Eu tenho vários textos lá sobre Machado de Assis, Guimarães Rosa tal, e um texto específico sobre o Borges. Então esses são 3 livros que enfim, acho que um deles só deve sair em 2020. Tem Corrupção da Inteligência Jurídica, que está parado. Eu tenho falado bastante com o professor Razzoni, que gostou muito do sucesso que foi a tradução do Virtude do Nacionalismo. Sim. Provavelmente deve trazer mais um livro dele para o Brasil, que é o Philosophy of Hebrew Scripture. Eu ainda estou vendo como é que a gente vai fazer a tradução desse livro para tentar trazer. A ideia é tentar trazer a obra completa do Razzoni para o Brasil, para o português. O próximo passo é o Philosophy of Hebrew Scripture. A gente está conversando ainda. Esses são os projetos no campo literário, né? De livros que a gente quer soltar no campo literário. A rádio, que é a Shockwave Radio, eu estou envolvido até o último fio de cabelo. E eu tô com 2 programas na rádio. Um é sobre heavy metal, que eu sou metaleiro forte mesmo, né? E aí a gente vai ter um programa que a gente vai ouvir algumas coisas de heavy metal. Eu vou tentar levar essa geração mais nova, tentar explicar para eles o que é isso, né? O programa tem um trocadilhos, vai se chamar Metal Bridges. E a ideia é tentar trazer algumas coisas do heavy metal e trazer algumas coisas de outros gêneros musicais para que o pessoal consiga fazer a comparação, fazer as pontes, né? Sim. Ó, tá vendo essa música? Isso aqui tem elementos de jazz. Ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é blues. Tá vendo isso aqui? Toca alguma coisa, tem professor? elementos tipo... Ai, cara, eu toquei guitarra algum tempo da minha vida, mas eu já tô há uns 5, 7 anos sem meter a mão na guitarra, cara. Então você vai perdendo, né? Eu precisava voltar à aula. Sim. Refazer. Pena, assim, porque você começa a entrar nesses projetos, viajar demais, e você se afasta dessas coisas que são deliciosas, né? Tipo, tocar guitarra é um negócio delicioso. Mas faz aí uns, 7, 8 anos que eu não boto a mão nela, tadinha, tá num canto aqui, encostada. A minha menina, a minha guitarra tá encostada aqui. Eu tenho uma também, eu tô olhando pra ela aqui, ela tá olhando pra mim, falando assim, e aí, que dia você vai me tocar? Ah, é? Qual... Eu tenho uma Ibanez aqui. Comprei uma Ibanez aqui quando eu cheguei. E tenho ela aí, eu tenho uma interface que até que eu uso aqui para usar o meu microfone. Aí eu jogo no Guitar Rig para emular os efeitos do pedal e toco aqui em casa. Aí eu tô com esse projeto na Shockwave Radio, que é uma web radio, que a gente vai... Ali é o meu momento de desopilar, porque eu quero falar só de cultura, não quero falar de política. Sim. Essas coisas às vezes dá dor de barriga. Então eu vou falar de uma coisa que eu gosto, que é de música e de heavy metal, né? E aí eu vou ter um segundo programa que é de declamação de poesia, cara. Vai se chamar Língua Mortis. Ele vai ao ar toda quinta-feira, 2 minutes to midnight. 2 minutos para meia-noite. Iron Maiden. Vai ser serão programinhas curtinhos, né? De 20 minutos, meia hora, em que eu vou me dedicar a um poeta por dia, fazer declamação de algumas poesias e tal.
explicar quem é esse cara, o que ele está falando e etc. Isso tem um link com o livro que eu vou lançar sobre leituras clássicas, né? Sim. Qual que é a ideia aí? A ideia é que eu até falo no piloto do programa, vou até antecipar aqui o que eu falo no piloto do Língua Mortis. Hoje as pessoas elas estão completamente incapazes de ler uma poesia e compreender o texto, do ponto de vista gramatical. As pessoas não conseguem pegar um soneto, ler aquela estrutura e saber do que aquele cara está falando. Ele não consegue pegar o que está naquele soneto e projetar a imagem. Às vezes ele está contando uma historinha, né, numa poesia. A pessoa não consegue enxergar a historinha por trás daquele encadeamento de palavras, né? E é uma coisa muito louca, cara. Você fala, as pessoas elas estão num grau de analfabetismo funcional muito profundo no país. Porque até algumas pessoas que realmente são inteligentes, alunos do Olavo e etc., você vai lá e você fala, ó, eu vou te dar um canto da Ilíada aqui. Lê pra mim e explica o que tá aí. O cara não consegue. Eu tenho esse O problema. cara não consegue entender. Eu tenho esse problema, me incluem nesse grupo. Por exemplo, eu falo no piloto. Pega um trecho do hino nacional brasileiro e fala, me explica o que ele tá falando aqui. A pessoa não consegue entender. Do que ele está falando? Mas ergues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta e etc. Me explica aqui, como é que é a imagem disso? Do que ele está falando? A pessoa fala, caralho, não sabe, eu não sei. Para mim é uma palavra depois da outra, mas isso não tem significado para mim. Então, quer dizer, a gente está num grau de pobreza intelectual em que as pessoas não sabem ler esse tipo de estrutura, esse tipo de estrutura de linguagem, que é a linguagem poética. Por quê? Porque a gente passou aí anos no MEC, né? Colocando o Mano Brown, colocando Chico Buarque, colocando esse monte de merda. Sim. E as pessoas perderam o elo, a capacidade de ler poesia clássica. Sim. Primeiro canto de as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana vieram por mares nunca dantes na vez. Me explica o que ele está falando aí. A pessoa já falando, não sei. Eu não sei do que ele está falando. Eu não entendi picas do que esse cara está falando. Então a ideia desse programa é a gente fazer algumas leituras de poesia, eu tentar ensinar, assim, ensinar é muita pretensão minha, mas tentar despertar nas pessoas a capacidade para que elas possam compreender o que está escrito no texto, né? Falar, puta merda, agora eu tô lendo essa poesia e tá vindo na minha cabeça a imagem do que o cara tá falando. Eu tô entendendo, eu compreendo o que esse cara tá falando. E aí, a partir disso, despertar um gosto nas pessoas. Pegar aqui um Gregório de Matos e dar uma lida. E a pessoa conseguir pegar um poema satírico do Gregório de Matos e rir. Falar assim, ai, caralho, entendi o que esse cara tá falando. Ai. E pelo menos conseguir rir. Sim. Porque as pessoas conseguem hoje pegar um poema satírico, por exemplo, do Boccaccio ou do Gregório de Matos, e elas não conseguem entender a piada que ele tá tentando transmitir ali. A pessoa não entende a piada dentro do poema. Então, um pouco do trabalho na rádio é esse, né? Eu acho que vai ser o meu trabalho mais importante em 2020. Vai ser na Shockwave. Vai ser um pouco distante dessas coisas do dia a dia, aquilo que o professor Olavo fala, né? Da gente ter que se transcender um pouco, se elevar, cuidar de coisas mais atemporais, etc. E eu vou tentar cuidar dessas coisas atemporais dentro da rádio. Tem o programa que você falou, né, do Mauro Fagundes, que a gente está aí nos bastidores tentando montar, o Mavis News, que seria, assim, um grupo bastante curioso, né, eu, o Mauro, o Alan Frutuoso, o Oi Luiz, a Bárbara, para a gente poder comentar notícias do dia ou notícias da semana, digamos assim, um pingos nos is lá do B, sabe? Sim. Que a gente comenta as notícias com uma descontração maior e com o nosso jeito de contar as coisas mais descontraído. Oferecer para as pessoas uma alternativa à Jovem Pan, Band, e essas coisas horrorosas em que você liga o rádio lá e ouve Rodrigo Constantino, Andreasa, falando daquele jeito empolado, todo certinho, ou pior, né, Marco Antônio Villa gritando lá, o cara. Sim. Então a gente vai tentar montar um programinha mais descontraído, mais bacana para comentar as notícias do dia, naquele jeitão bem Mauro Fagundes, né? Sim, a mamilocracia. Então,
E aí, enfim, a gente vai tentar fazer o nosso programinha nesse do Mavis News. Muito provavelmente o Mavis News vai ser acoplado à rádio, a Shockwave Radio. É um projeto que tende a caminhar em conjunto. E aí a gente tem outros projetos também de rádios oficiais ocorrendo aí para se consolidar no Dial, mas esses ainda são um segredo. Sim. Falado aí com empresários, com gente do meio empresarial para a gente de fato comprar uma rádio e começar de fato a operar no Dial e incomodar diretamente a Jovem Pan mesmo, incomodar a Band, incomodar quem estiver na nossa frente aí. Vamos incomodar quem. E, enfim, tenho a ideia de fazer um podcast também, mas acho que vai ficar mais para o segundo semestre. Então vai ser um ano de muito trabalho muito intenso, em que essas coisas que vocês viram aí da minha atuação no Twitter e em alguns podcasts, eu vou entrar de cabeça nisso e aprofundar cada vez mais, sempre do lado de cá, né? Tentar fazer com que essas coisas andem aqui do lado de cá para a gente poder aprofundar esse trabalho de aproximação dessas coisas que ficaram perdidas. Literatura clássica, música, política, essas coisas todas aí. Sim. Eu acho que é isso aí. Rede social eu odeio, detesto, não suporto, não tenho Facebook, nunca tive na minha vida. Tive um LinkedIn fajuto, com 6, 5 seguidores lá, cancelei a conta. Acho uma merda, acho um pé no saco esse tipo de interação. Tenho um Zap e tenho a minha conta no Twitter, mais nada. A única forma de me encontrar ou é via Zap ou é no Twitter. Então o próprio ponto, uma homenagem ao próprio Olavo. O próprio Olavo. Mas beleza, professor. Muito obrigado. Acho que quem ouviu até aqui, meu Deus, adorou. Eu que tô pegando aqui de primeira mão, meu Deus, tô muito feliz. Muito feliz mesmo com essa entrevista. E é isso. O canal sempre vai estar aberto para o senhor, isso é certeza. Qualquer dia que precisar divulgar qualquer conteúdo, é só falar, só mandar mensagem que a gente está aqui para isso. Tá. Aí, quando você for divulgar aqui o podcast, me avisa que eu tuito na minha conta. Falar, beleza. Vai lá, pessoal. Beleza. Então valeu, galera. Ficamos por aqui. Forte abraço. Valeu. Forte abraço. Fiquem